Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo sobre sinalização ferroviária. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento do relé OR, que é um relé responsável pelo monitoramento do nível de corrente dos motores das chaves M3 e M23. Então ele fica monitorando o nível de corrente desses motores. Caso haja uma elevação de corrente, quer dizer, um aumento de corrente por algum motivo, um obstáculo na ponta de agulha, excesso de pressão, falta de regulagem ou qualquer sobrecarga que venha agir em cima desses motores, eles vão ser desligados através desse relé. Então ele vai estar monitorando essa corrente, ele levou a corrente, ele desliga o motor. Tá? Então nós vamos mostrar isso na teoria, mostrar lá no circuito como é que ele funciona, como é que ele desliga esse motor no circuito, e depois nós vamos mostrar isso na prática. Vamos fazer uma simulação aqui para que vocês possam entender o funcionamento de cada um de seus componentes. Tá ok? Então vamos lá. Bom pessoal, então como eu falei para vocês, aqui nós temos o nosso circuito elétrico do nosso relé OR, né? Aqui nós temos uma ponte retificadora, temos aqui o resistor que vai ficar monitorando a corrente do motor, temos aqui o relé que vai ficar monitorando a tensão, a queda de tensão nesse resistor, para que ele possa ser acionado. E aqui tem o relé principal, tudo isso dentro do invólucro do nosso relé OR. E aqui o nosso relé principal, que é o relé que vai estar passando lá a alimentação do motor. Tá? E aqui nós temos os terminais de ligação, terminal 1, o 2 e o 3. A alimentação do motor normalmente ele entra no 3 e sai no 1. Tá? O 2 é apenas a alimentação do relé principal, tá? O positivo aqui do relé principal, ok? Por isso que quando nós temos algum problema nesse relé, nós fazemos uma direta do contato 1 para o 3, que aí nós alimentamos o motor direto sem depender dele, tá? Mas isso aí a gente vai ver lá na frente. Bom, então como é que esse relé aqui vai funcionar? Como é que o circuito de proteção do motor vai funcionar? Bom, se vocês observarem aqui, ó, aqui nós temos o NX110, tá vendo que vai entrar aqui no terminal 3, e temos aqui o BX110 que vai entrar no terminal 2. O BX110 vai ficar aqui, ó, em cima do relé principal, né? Esse relé aqui trabalha com 110 volts AC. Pode ver que ele tem um X aqui indicando que ele é de corrente alternada. E aqui é o relé auxiliar, que vai estar monitorando o nível de tensão aqui, a queda de tensão nesse resistor, tá? Então, ó, nós vamos agora alimentar o motor para a gente poder ver a passagem da corrente aqui por esse resistor, tá? Então, ó, eu vou acionar, como essa chave está na posição de normal, eu vou acionar ela para reverso. Então, eu vou fechar 3P com 3N e 4P com 3P com 3R e 4P com 4R. Então, eles estão fechados aqui. Vamos imaginar esses contatos fechados. Então, ó, o negativo, ó, ele vai vir aqui, passar pelo WR, pelo contato energizado WR, né, quando a chave está destravada, certo? Esse contato vai estar fechado. Entra aqui no terminal 3, passa pela resistência, passa pelo contato embaixo do AR, sai aqui no terminal 1 e vai lá na máquina de chave. Ó. Aí vai passar aqui pelo motor, vai passar pelo estilete. Aí daqui ele vai vir aqui nos contatos fechados da máquina de chave, que ela está fechada porque ela estava na posição de normal, o contato está fechado, porque ela agora está virando para reverso, né? Aí vem aqui, ó, pega o 4P com 4R fechado, aí vem aqui no 85, terminal C, passa pela escova, aí vai lá no 3P do relé WR, fechado com 3R, aí pega aqui o positivo. Tá vendo? Então o motor está acionado, está alimentado, e a corrente vai estar circulando aqui, ó, a corrente que vai estar circulando aqui é a corrente nominal do motor, a corrente de carga dela normal, a força que ele está exercendo sobre as agulhas. Se houver algum obstáculo na ponta de agulha, excesso de pressão, falta de regulagem, ou qualquer coisa que venha sobrecarregar o motor, essa corrente que está circulando nessa resistência aqui, ela vai aumentar. Aumentando a queda de tensão, vai aumentar a tensão aqui na bobina desse relé. Então, quando chegar ao nível de tensão
né, o nível de corrente e tensão que está regulado para acionar esse relé aqui, esse relé vai ser acionado, né? Então, se tiver alguma sobrecarga, vai aumentar a queda de tensão, a queda de tensão vai aumentar aqui na ponte retificadora, que vai retificar para a corrente contínua, alimentando esse relé. Esse relé sendo alimentado, o negativo agora, quando esse contato aqui fechar, porque ele foi alimentado, vai alimentar quem? O relé principal, que o positivo já está aqui, alimentou o relé principal. O relé principal, que é o relé de força, né, vai abrir esse contato. Abrindo esse contato, vai fechar aqui em cima. Vai abrir aqui, cortando a alimentação do motor, tá vendo? A tensão estava entrando aqui, passando pela resistência, vindo aqui, alimentando o motor. Como esse contato aqui vai abrir, com a alimentação da bobina desse relé, vai cortar a alimentação do motor. E, ao mesmo tempo, vai realimentar o relé. Então, ele não vai mais cair e o motor vai estar sem energia, né? Aí, como é que eu retorno a alimentação para o motor? Operando ele aqui novamente, fazendo com que eu mande o comando agora para a posição de normal. Estava para reverso, né? Agora voltando para normal. Quando eu fizer isso, esse relé aqui vai abrir e fechar esse contato novamente, né? Vai abrir esse contato e fechar. No momento que ele abre aqui, ele corta a alimentação desse relé, fechando novamente o contato do motor, tá? Então eu tenho que cortar a alimentação que ia para o motor. Cortando a alimentação que ia para o motor, que passa aqui por esse contato, eu retorno o relé para a posição normalmente fechado, restabelecendo a alimentação do motor, tá bom? Bom, então é dessa forma que funciona aqui, ó, o nosso relé OR. É através da corrente que circula por essa resistência, aumentando a queda de tensão, sendo captada por este relé auxiliar, tá ok? Bom, então teoricamente é assim que ele funciona, esse é o circuito do nosso relézinho OR. Agora nós vamos ver na prática isso aí funcionando. Vamos mostrar para vocês cada um desses componentes lá no relé e vamos acionar o relé para que vocês possam ver como é que é feito o desligamento do motor, tá ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então como nós falamos aqui, nós temos o nosso OR. Aqui são aqueles 3 terminais que nós mostramos lá no circuito, né? O terminal o 1, o 2 e o 3. No 3 entra a alimentação do 110, né? O NX 110, entra aqui no terminal 3. No 2 vai entrar o BX 110, que vai estar alimentando o relé principal. E no 1 vai estar saindo a alimentação lá do motor. Agora nós vamos abrir ele aqui, ó, abrir essa borboleta. Vamos tirar a tampa aqui do relé, né, do invólucro do relé, tirar essa tampa. E vamos ver aqui os componentes, né? Bom, aqui nós temos o relé auxiliar, que é o relé que vai ser alimentado através da ponte retificadora. Aqui nós temos a ponte retificadora, os 4 diodos, né, que vão transformar a corrente alternada em contínua para alimentar o relé auxiliar. Aqui embaixo nós temos aquela resistência, né, que nós mostramos lá no circuito, né, aquela resistência que vai dar queda de tensão, que vai ser retificada aqui pelo retificador e alimentar o relé auxiliar. Então por aqui que vai estar passando a corrente do motor, né? E aqui nós temos o relé principal, tá vendo? São os contatos mais parrudos, que aqui é que passa a alimentação do motor, né? A corrente do motor, passa por esses 2 contatos aqui, né? A alimentação entra e sai pelo terminal 1 e vai lá para alimentar o motor. Aqui é a bobina do relé principal e aqui são os contatos de selo dele, que a gente vai ver ele funcionando já já. Então, como é que funciona? Aquilo que nós explicamos, né? A alimentação do motor entra aqui e sai aqui. Então, quando você joga a tensão no motor, passa por essa resistência aqui, por essa resistência vai passar a corrente, a alimentação que está entrando aqui vai passar por essa resistência e vai passar por esses 2 contatos e sair aqui. Então, essa resistência vai ficar monitorando a corrente. Conforme a corrente vai aumentando, aumenta a queda de tensão nesse resistor. Aumentando a queda de tensão no resistor, aumenta a tensão na bobina desse relé, até que vai chegar
a um ponto em que ele vai ser acionado. Quando ele é acionado, ele alimenta a bobina do relé principal. O relé principal sendo acionado, aciona, puxa esses dois contatos aqui, ó, fechando os contatos para cá, selando a alimentação dele, como nós vimos, e cortando a alimentação do motor. Então, basicamente, é dessa forma que funciona. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar os fios aqui e fazer uma simulação, colocar uma lâmpada para indicar a alimentação do motor e vamos acionar o relé auxiliar, e o auxiliar vai alimentar lá o principal, conforme nós mostramos lá para vocês. Então, vamos ligar, vou deixar aqui aberto, vou ligar os fios e volto para explicar o funcionamento. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então estamos aqui com o nosso relé OR. Nós estamos já com as ligações feitas de acordo com a planta, né, que nós mostramos para vocês aí, o circuito. Aqui é o terminal 1, aqui o terminal 2 e aqui o terminal 3. No terminal 3 está entrando o nosso NX, que é o negativo da nossa fonte, né, o neutro da fonte, que vai passar pelo resistor, pelos contatos do relé principal e vai sair aqui no contato 1, indo lá para o nosso motor. E aqui no terminal 2 está entrando o nosso BX110, que vai estar ligado diretamente na bobina do relé principal, né? Que o relé principal ele é alimentado com 110 volts AC. Bom, e agora nós vamos simular a alimentação do motor e vamos simular também uma corrente alta no resistor, fazendo com que essa queda de tensão alta reflita aqui no nosso retificador, que vai retificar essa tensão e vai alimentar o nosso relézinho auxiliar quando ele estiver dentro dos valores nominais. Então, conforme a corrente vai aumentando aqui, vai aumentando a tensão no relé. Quando chegar no valor correspondente, esse relé vai ser acionado, e ele sendo acionado, ele vai acionar o relé principal cortando a alimentação do motor. Tá? Então, vamos ver isso. Então, ó, vou alimentar aqui o motor, alimentei o motor. Agora eu vou simular uma corrente alta ali no resistor, acionando o auxiliar, e o auxiliar vai acionar o principal. Tá lá. Acionou o principal. Agora, o principal está sendo alimentado por esse BX e NX, né? Como a corrente é muito baixa da bobina, essa resistência não vai ter nenhuma queda de tensão, praticamente, e não vai alimentar mais esse relé, e ele vai ser desenergizado, como vocês viram. E ele está autossustentado através de seus próprios contatos. Ele cortou a alimentação do motor através desses contatos aqui e se autoalimentou através daquele outro contato. Agora, como é que nós restabelecemos essa alimentação do motor? Tem duas maneiras. Ou nós desligamos aqui a fonte, ou no BX ou no NX, ou nós fazemos um comando para outra posição. Então, eu vou pedir lá o CCO para fazer um outro comando. Aí, quando o CCO fizer um outro comando, ele desliga e liga novamente o motor, porque ele bateu para uma outra posição, automaticamente restabelece lá a alimentação do motor através do desligamento do relé principal. Aí agora ele está movimentando. Se houver outra vez uma sobrecarga no motor, ele vai acionar o auxiliar vai acionar a contatora principal e vai desligar o motor. Aí agora, a outra maneira de eu restabelecer a alimentação do motor é desligando aqui ou o contato 3 ou 2. Tá? Vou desligar aqui o 3, vocês vão ver, ó, quando eu desligar o 3, ó, restabelece o relé principal. E quando eu ligar aqui o contato 3, eu vou restabelecer também a alimentação do motor. Agora alimentei o motor novamente, tá ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o funcionamento de todos os componentes aqui do nosso relé OR, que é o relé responsável pela proteção dos motores das chaves M3 e M23. Espero realmente que vocês tenham entendido, e se inscrevam aqueles que não se inscreveram, dê um like para fortalecer o nosso canal, e se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários que nós vamos responder a vocês, tá ok? Então, pessoal, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.